Boa noite. Eu sou a Caroline Godoy, estou aqui com você novamente. Estarei toda terça, às 19 horas, fazendo essa live para conversarmos, né? Vamos trazer vários temas voltados para o aperfeiçoamento interno, para as nossas curas das nossas emoções. Então, eu venho toda terça-feira trazer, falar para vocês as minhas inspirações, o tema hoje é muito legal, o tema é como perdoar, olha que tema forte, e nós vamos falar sobre isso. Antes eu quero pedir para vocês seguir o canal TV Crow, curta, ativa o sininho e compartilhe, tá? Esse é o meu programa Eleva, para trazer elevação, vamos elevar os pensamentos, elevar a mente, elevar o coração. E eu acredito que esse é o fator de mudança, né? A elevação dos nossos pensamentos e emoções. E assim a gente vai mudar o mundo. Então vamos para o tema, um tema muito importante, necessário, se faz presente, que é a necessidade do perdão. Como perdoar? Como é difícil perdoar, né? Eu tenho os meus processos, tenho uma grande dificuldade em perdoar. Tive muitos problemas por mágoas, né? Coisas que a gente carrega no coração e vai levando por anos. E aquilo causa um estrago tão grande na nossa vida, né? Afeta tanto o nosso mental, o nosso emocional. E eu estou nessa busca da cura, né? Da cura das mágoas. Eu acho que todos nós precisamos curar as nossas mágoas. Se você é uma pessoa que perdoa com facilidade, olha, eu acho isso lindo. E siga esse caminho. Perdoe, porque o perdão é a libertação. Você se liberta quando você perdoa. Quem nunca ouviu, né? Você precisa perdoar para se libertar. E às vezes a gente fala, mas como que eu perdoo? Eu não consigo, né? Meu pensamento me traz aquela situação que me causou a dor, minhas emoções se reforçam e eu vou reviver tudo aquilo novamente. Já me peguei nesse processo várias vezes. E é um processo doloroso. E nós vamos nos causando mais dor conforme nós não nos libertarmos da situação que necessita ser perdoada. Tem algumas anotações que eu gosto de fazer, né? Eu vou ler para vocês aqui uma inspiração. O perdão começa em nós, na observação de nossas próprias falhas. É inevitável viver e amar sem ferir alguém. Muitas vezes queremos cobrar as dores que nos causam, mas nunca queremos ser cobrados. A cobrança ou a culpa não traz consolo para a alma, pelo contrário, apenas nos perturba. Para perdoar, muitas vezes é preciso se colocar no lugar de quem nos feriu. Uma pessoa feliz e amada não tem a intenção de ferir. Uma pessoa extremamente amargurada pode ferir muitas outras sem se dar conta do mal que fez. Todos vivemos um processo interno de superação da própria história. Esse processo inclui o perdão. Sem o perdão, somos incapazes de evoluir e ficamos estagnados. O orgulho é que nos impede de perdoar, muitas vezes, e somos impelidos a revidar e nos vingar. Pois é. O perdão, gente, começa na observação das nossas falhas. Quando nós nos reconhecemos, reconhecemos nossas falhas, nossos erros, nossos padrões de comportamento que fere o outro, né? A gente fica mais maleável para perdoar também, né? Porque é necessário a gente se enxergar, enxergar onde eu estou errando. E a gente erra tanto que nós não percebemos. É na forma de falar. Muitas vezes a gente é ríspido
com uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com a história, mas muitas vezes temos dificuldade em controlar nossas emoções. E aí despejamos na primeira vítima que aparece. E nem nos damos conta, né? Como fazemos isso? Com frequência, todos nós. Quem nunca? Quem nunca descontou na pessoa, que não tinha nada a ver com a história, um processo interno, né? Isso pode ser em várias escalas. Existem pessoas que descontam de uma forma muito brutal, às vezes a pessoa está passando por um processo brutal também, e ela acaba fazendo algo terrível com outra pessoa, às vezes por vingança, por amor, crimes passionais, né? São tantos os erros que o ser humano pode cometer, mas vamos nos apegar ao princípio de tudo, que é o pensamento e as emoções. Quando nos descontrolamos, quando deixamos que os nossos monstros internos ataquem o próximo, nós fazemos isso. Você precisa identificar em você esse processo, quando você magoa o outro. Se você me disser, eu nunca magoo ninguém, eu sou uma pessoa boa, será? É impossível. Não tem como viver a vida sem magoar ninguém. Nós necessitamos errar às vezes. Veja na adolescência, veja no nosso processo de crescimento. Antes até da adolescência, quando somos bebês, estamos aprendendo a andar. Nós caímos e levantamos, e então continuamos. Nesse momento, nós nem nos importamos com o erro. Se erramos, caímos, choramos, mas nos levantamos e continuamos. É um processo tão lindo quando somos tão jovens, tão inocentes, puros e livres de crenças. Mas vamos crescendo e conforme vamos entendendo, os adultos vão nos ensinando, orientando o que é certo e errado. Muitas vezes somos um pouco mais controlados de forma negativa nessa infância e não nos deixam expressar realmente o que sentimos para poder lidar com essas emoções. Eu percebo que nós, brasileiros, temos esse problema. Nós vivemos a nossa infância de uma forma onde os adultos sempre nos controlam. Existe uma dificuldade em entender a criança, o processo da criança, onde a criança precisa expressar as emoções, lidar com aquelas emoções. O adulto precisa orientar aquela criança a lidar com aquelas emoções. Quando não conseguimos lidar com as emoções da infância, somos reprimidos, muitas vezes somos impelidos a mentir, e muitas vezes apenas fingimos que está tudo bem. Nós crescemos adultos que não têm o hábito de lidar com as próprias emoções. E aí a gente acumula as emoções mal resolvidas e a gente explode nas pessoas que não têm culpa. Como isso ocorre, não é? Existem muitos processos. Todos eles vão nos trazer a cura e a evolução. Mas nós precisamos passar, encará-los. Os processos internos que nos levam às emoções, que nos trazem dor e mágoa, onde nós nos reconhecemos e vemos onde erramos. Esses são os processos que trazem cura. Todos passamos pela dor. E muitas vezes quem mais está sofrendo é a que mais causa dor. Nós não conseguimos, não somos treinados a esse tipo de pensamento. É mais fácil julgar uma pessoa, né? Rotular aquela pessoa como sendo ruim. E então separamos ela, né? Existem pessoas boas e pessoas ruins. Olha que fácil. Então as pessoas ruins, eu jogo elas todas para cá. E aí eu vou querer saber só das pessoas boas. Mas aí eu vou descobrindo que aquelas pessoas boas também são pessoas ruins. E o que eu faço? Eu jogo todo mundo junto e aí não tem mais ninguém.
É um grande erro rotular as pessoas, segregar as pessoas. Não existem pessoas boas ou pessoas ruins. Existem pessoas e existem atitudes boas e atitudes ruins. E nós precisamos identificar, separar as atitudes das pessoas. Porque nós também podemos cometer atitudes ruins. Não podemos considerar que somos bons o suficiente, alecrins dourados, não é? Não. Nós também cometemos falhas. Então, olhando para essas falhas, conseguimos perdoar melhor as falhas alheias. A dor que o outro causa em mim tem mais a ver com suas feridas não curadas. Como é bom se colocar no lugar do outro, né? Quando nós estamos sofrendo, passando por um processo onde reconhecemos que o outro falhou com a gente, o nosso erro é focar apenas na nossa dor, como se somente nós sofrêssemos. E aí a gente cria um mundo na nossa mente, uma imaginação, onde somos vítimas, somos coitados, pobres vítimas, e existe um vilão que faz todo o mal ali. E a gente culpa aquela pessoa. Isso pode acontecer com a gente na adolescência, onde a gente começa a ver nossos pais como ruins, a gente vai enxergando as falhas deles, e realmente tem, ainda mais na nossa sociedade. Uma sociedade tão carente de educação familiar, onde os nossos pais não aprenderam absolutamente nada para ser pais, né? É uma coisa que também é necessária mudança. As maiores mágoas sempre estão na família, né? Porque são os primeiros amores e as primeiras dores. Então já começa ali o nosso processo de superação da história, né? Da nossa história pessoal. E ocorre a questão que as grandes mágoas vêm do núcleo familiar, né? Então, às vezes, como diria a música, né? Nossos pais são crianças como nós, né? E eles cometem falhas, cometeram, e nesse momento a gente precisa também se colocar no lugar deles. Como era na época deles? Como foi esse processo, né? Será que se eu tivesse no lugar, eu teria feito melhor? Então, a gente pode usar essa lógica também para outros problemas, outras situações, relacionamentos. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa que nos feriu. Será que eu teria feito melhor? Talvez sim, sendo você. Mas é necessário se colocar no lugar da pessoa, sendo a pessoa que nos feriu. Como é a história de vida dessa pessoa? O que ela está passando internamente? Quais são as causas emocionais que impelem essa pessoa a ferir os outros? Muitas vezes nem sabemos, mas julgamos e segregamos o lugar de pessoas boas e pessoas ruins. Hoje a gente tem aí também a mídia que mostra esses programas de o tal do BBB, né? Eu não assisto, mas não tem como a gente não ver o que se fala, né? Então tem uma personagem que o público detestou, né? Ela foi segregada como uma pessoa ruim. É um grande mal para a humanidade quando uma pessoa é segregada e separada das outras demais. Nós perdemos muito, porque não aprendemos com o erro dessa pessoa. Nós separamos ela como se nós nunca fôssemos capazes de cometer os erros dessa pessoa. Apenas a separamos e colocamos como ruim. Somos diferentes dela, não somos ruins como essa pessoa. Será? Então, por que não estamos analisando a história da pessoa? Quais são os processos? E o momento em si que impeliu aquela pessoa a cometer aquelas falhas, né? Existe a questão também das influências.
O momento que a pessoa está, o momento que ela está passando, as dores que ela está enfrentando, as inúmeras inseguranças que perturbam todo o seu ser. O caminho para o perdão é sempre a compreensão, compreendendo aquilo que precisa ser perdoado. Eu vou ler essa frase aqui. Mesmo quando alguém me fere, me pune, me engana ou me abandona, essa pessoa tem um problema com ela mesma e não comigo. E eu preciso respeitar esse processo e entender que não é um problema meu, mas sim da pessoa. Olha que interessante. Não é um problema seu quando alguém te fere, quando alguém te machuca. Esse problema é da pessoa. Uma pessoa feliz e amada dificilmente vai ferir propositalmente alguém. E até mesmo a pessoa que está infeliz, ela não tem consciência do mal que ela causa. São processos que precisamos observar, parar de segregar as pessoas e abrir o coração para aceitar as pessoas como elas são, com todas as falhas e defeitos. Porque nós temos muitas falhas. Como seria bom se desde criança fôssemos ensinados a acolher nossas falhas. Tudo bem errar, você está aprendendo. Nem sempre é assim, não é? Nem sempre. Muitas vezes somos impelidos a nos culpar, a nos sentir mal, porque esse sistema, esse mundo atual onde vivemos, eu acredito que ele vai mudar muito em breve, já está mudando. Esse mundo, ele é muito egoísta, né? Então, nós já entramos na escola com um sistema de notas, onde tem um aluno bom e um aluno ruim, né? Então, as notas vão selecionar os alunos para a gente para que a sala identifique quem é o bom, quem é o ruim. Já começa aí, né, essa segregação. Então, essa questão do bom e do ruim, a gente leva para o nosso íntimo. E a gente começa a se olhar, e quando a gente vê algo ruim dentro de nós, a gente já esconde. Porque a gente não quer ser ruim, ninguém quer ser ruim, ninguém quer ser uma pessoa que causa dor aos outros, ninguém. O que acontece é que, como a gente não quer ser uma pessoa ruim, a gente vai esconder todas as nossas falhas de caráter, de personalidade. Vamos esconder. E aí? Como que eu vou trabalhar essas falhas se eu escondi tudo dentro de mim? Se eu não consigo olhar para elas? Se eu não trabalhar as minhas falhas, eu vou acabar ferindo outras pessoas. E aí entra a questão do perdão. Eu preciso sim perdoar o próximo para me perdoar. Eu preciso me perdoar para perdoar o próximo. Quando não perdoamos o outro, também não perdoamos a nós. E a parte, evitaremos uma outra análise. E vamos sempre evitando essa análise. Somente com a análise das nossas falhas, analisando falha a falha, analisando o nosso comportamento e os nossos acertos também. É preciso analisar como nos comportamos, como eu recebo as informações que o outro me passa. E eu vou analisando e eu vou evoluindo. E aí eu consigo ser melhor com o outro. É importante entender que todo o nosso processo nesse mundo, que se chama vida, é uma criação. Eu falo de criação porque o mundo que nós conhecemos não é material, não é físico.
não é um mundo sólido. É um mundo cocriado pela nossa mente. É um mundo moldável. Os nossos pensamentos e as nossas emoções interferem nessa matéria, na forma, interferem no íntimo das pessoas. Aquilo que eu penso, que eu sinto, interfere no íntimo das outras pessoas. Se eu vou repelir uma pessoa, essa pessoa vai sentir de alguma forma. E essa emoção que eu emanei vai voltar para mim em forma de situações. Por isso é importante trabalhar nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos, buscando se elevar sempre, buscando perdoar para nos libertar. Então, a resposta para o perdão não é uma resposta simples, fácil, mas é um trabalho constante de observação de nossos próprios defeitos. Quanto mais olhamos para os nossos defeitos frente a frente, sem deixar que a culpa nos domine, mas olhando, sim, eu sou assim, eu tenho esse padrão, eu ajo dessa forma, padrões, reconhecer, aceitar. Mais fácil eu vou mudar isso, ou não necessariamente mudar, mas eu vou aparar as arestas, né? Eu vou tornar essa minha característica mais maleável, mais fácil para as outras pessoas trabalharem comigo, né? E aí eu consigo perdoar melhor as outras pessoas, que eu vou entender que aquela pessoa tem uma dificuldade, tem um problema para lidar com as outras pessoas, ela magoa, ela fere, ela tem atitudes que magoam, que ferem, né? E é isso, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos. Eu gostaria de fazer com vocês uma meditação para finalizar. Ative os sininhos, as notificações, tá? Recebam, curtam, compartilhem, deixe seu like, muito importante. Se inscrevam no canal. E vamos fazer uma meditação nesse momento para buscar uma conexão e sempre vamos recorrer a essa meditação. O tema hoje é perdoar, é um tema difícil, é um tema para ser trabalhado constantemente. A melhor forma de perdoar é toda vez que estamos magoados, sofrendo, buscar a meditação e buscar consolo na grande consciência. Existe uma grande consciência amorosa que rege todas as coisas, que está presente em nós, em tudo à nossa volta. E quando levamos até ela as nossas dores, entregando, confiando que nossas dores vão ser curadas e amparadas, nós somos amenizados desse sofrimento, tá? Então vamos fechar os olhos, buscando uma postura confortável. Respira fundo, solta o ar. Eu agradeço a minha existência, agradeço minha vida, os meus processos. Agradeço todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e me trouxeram alegrias e até dores. Eu agradeço o aprendizado, porque hoje sou mais forte. Eu confio meu ser em minha vida, a grande consciência amorosa. Eu sou grata. Agradeço a vocês que explicaram que estão ali. Obrigada por esse momento. Estarei aqui novamente semana que vem. Um grande beijo, muita luz. Tchau, tchau.